Você está com medo de que a sua fé não seja suficiente para o que você está enfrentando agora. Eu sei. E é exatamente por isso que você precisa ficar aqui. Hoje não é um dia comum. Hoje é o dia em que Deus vai fortalecer a sua fé no momento mais difícil. E eu vou orar com você do começo ao fim. Fica. Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Deus não disse isso para um homem em paz, disse para um povo em cativeiro, longe de casa, sem saber se voltaria. E ainda assim a promessa era: eu te fortaleço. Tem um tipo específico de cansaço que não é físico. É o cansaço de continuar crendo quando a situação não muda. Você orou, você jejuou, você declarou, você esperou. E ainda está aqui, com a mesma situação, com a mesma dor, com a mesma pergunta sem resposta. Onde está Deus nesse silêncio? O pior não é a situação em si. O pior é a voz interna que começa a sussurrar que talvez você não tenha fé suficiente, que se você cresce de verdade, já estaria resolvido, que outras pessoas recebem a resposta e você não, porque há algo de errado com a sua fé. Essa voz é uma das mentiras mais devastadoras que o inimigo plantou dentro da igreja, e ela paralisa mais gente do que qualquer problema externo. A maioria de nós foi ensinada a tratar a fé como uma chave que abre portas. Crê o suficiente e a porta abre. Então, quando a porta não abre, a conclusão parece óbvia. Minha fé é pequena demais. Mas isso é uma distorção perigosa. Fé não é a moeda que você deposita para Deus agir. Fé é o vínculo que mantém você conectado a Deus quando você não consegue ver a ação dele. São coisas completamente diferentes. Pensa no Pedro caminhando sobre as águas. O texto diz que ele começou a afundar quando olhou para o vento. Não quando perdeu a fé completamente, quando desviou o foco. E o que Jesus fez? Não deixou ele afundar. Estendeu a mão imediatamente e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Repara, Jesus o chamou de homem de pouca fé e, ao mesmo tempo, estendeu a mão para segurar. Pouca fé não te exclui do alcance de Deus. Pouca fé é ponto de partida, não desqualificação. Em Marcos 9, o pai do menino endemoniado chegou para Jesus e disse algo que eu quero que você repita em voz alta agora. Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ele não fingiu uma fé que não tinha. Ele trouxe a fé que tinha, mesmo misturada com dúvida, e pediu que Deus completasse o que faltava. E Jesus agiu. Porque Deus não espera a fé perfeita. Ele fortalece a fé imperfeita que se entrega a Ele. Deus vai fortalecer a sua fé no momento mais difícil hoje, não apesar da sua fraqueza, por causa dela. Porque é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. O que você interpretou como falha espiritual é, na verdade, o ambiente exato onde Deus trabalha. Você não precisa resolver sua fé antes de chegar a Ele. Você chega do jeito que está e Ele faz o trabalho. Então agora, antes de orarmos, eu quero que você abra as mãos. Literalmente, abra as palmas das mãos viradas para cima. Porque hoje a postura não é de quem exige, nem de quem performa fé, é de quem recebe. Você vai receber fortalecimento, você vai receber presença e você vai sair daqui diferente. Chega de análise, chega de entender. Agora é hora de encontrar. Fecha os olhos se puder. Respira fundo e entra nessa oração comigo como se fosse a mais importante que você já fez. Porque talvez seja. Pai, eu venho até você agora. Não do jeito que eu gostaria de vir. Venho cansado. Venho com perguntas que ainda não têm resposta. Venho com uma fé que em alguns momentos parece mais esperança do que certeza. Mas eu venho.
E isso, Pai, é tudo que eu tenho para te oferecer agora. Senhor, eu preciso que você fortaleça a minha fé hoje. Não de forma gradual, não ao longo do tempo, mas hoje, nesse momento. Porque eu estou no limite, Pai. Eu estou naquele lugar onde é difícil continuar declarando o que eu ainda não vejo. Onde é difícil louvar quando o coração está pesado. Onde é difícil confiar quando o silêncio parece longo demais. E ainda assim, Pai, eu escolho estar aqui. Eu escolho te buscar. Fortifica isso em mim. Eu entrego nas suas mãos aquilo que eu estava tentando resolver com a força da minha fé. Eu entrego a situação que não fecha. Eu entrego o relacionamento que parece impossível. Eu entrego o diagnóstico que me assustou. Eu entrego a promessa que esperei tanto e ainda não vi. Pai, eu não estou desistindo. Eu estou transferindo. O que era peso nos meus ombros eu coloco nos seus, porque os seus ombros sustentam o universo e o meu problema não é grande demais para você. Eu te agradeço, Senhor, por cada vez que você me sustentou sem que eu percebesse. Por cada manhã que chegou quando eu achei que não teria forças para atravessar a noite. Por cada vez que você moveu o que precisava ser movido nos bastidores, enquanto eu só via o silêncio na frente. Eu reconheço agora, Pai, que sua fidelidade não precisa de prova, porque ela já está escrita em cada dia que eu sobrevivi. Pai, tem algo que eu preciso confessar agora. Em alguns momentos eu duvidei. Em alguns momentos eu me perguntei se você estava ouvindo. Se a minha voz chegava até você, ou se estava batendo no teto e voltando. E essa dúvida me envergonhou. Me fez sentir indigno de estar na sua presença. Mas hoje eu entendo que a dúvida que eu trago para você é diferente da dúvida que eu carrego sozinho. Pai, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. Eu creio. Ajuda a minha incredulidade. Eu creio. Ajuda a minha incredulidade. Agora eu quero que você fique em silêncio por alguns segundos. Não para rezar. Não para pensar, só para receber. Deus tem algo para depositar na sua fé agora. Abre o coração, respira, fica quieto diante dele. Pai, eu recebi. Mesmo que eu não tenha sentido nada agora, eu confio que algo mudou no espiritual. Porque sua palavra não volta vazia e você prometeu fortalecer. Então eu declaro pela fé. Minha fé está sendo fortalecida agora, não pela minha capacidade, mas pela sua fidelidade. Eu declaro sobre a minha vida que não vou ceder ao medo, que não vou ceder ao desânimo, que não vou interpretar o silêncio de Deus como ausência. Eu declaro que a minha fé é mais forte hoje do que ontem, não porque eu fiz algo diferente, mas porque Deus cumpriu o que prometeu. Ele fortalece o cansado. Ele dá mais vigor ao que não tem forças. E eu sou prova viva disso. Eu declaro que aquilo que estava me vencendo não vai mais me vencer. Que aquilo que estava me silenciando não vai mais ter a última palavra. Que o Deus que ressuscitou Jesus dos mortos está agindo na minha situação agora. E que o que parece impossível para mim é ordinário para Ele. Agora, vamos concluir juntos com as palavras que Jesus mesmo nos ensinou a orar. Palavras que carregam 2000 anos de fé de irmãos e irmãs que também passaram por momentos difíceis e encontraram Deus no meio deles. Repete comigo do coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Está feito. Você não é mais o mesmo que entrou nessa oração. Antes de você fechar esse vídeo, eu quero te pedir uma coisa. Não por mim, mas por alguém que você conhece.
Pensa agora em uma pessoa que está no limite da fé. Pode ser um amigo, pode ser um familiar, pode ser alguém que você viu nas redes sociais desabafando. Manda esse vídeo para essa pessoa agora. Não com texto longo, não com explicação. Só manda. Às vezes, a oração que salva uma vida chega por meio de um gesto simples de quem se importou. E se você quer começar cada dia fortalecido assim, se inscreve no canal e ativa o sininho. Todo dia às 7 da manhã tem uma oração nova esperando por você. Porque nenhum dia difícil precisa começar sem a presença de Deus. Eu te vejo amanhã. Cuida da sua fé. Deus está cuidando de você.